tarde, sejam todos bem-vindos, né, a essa tarde, para esse bate-papo. Primeira semana do livro, né, da Letras, Academia de Letras de Águas Lindas de Goiás, né, e hoje a gente vai estar conversando um pouco, né, com uma conversa bem gostosa, bem harmoniosa, falando um pouco sobre o assunto mais comentado, né, nesses últimos meses, né, vamos dizer que um pouco mais de um ano, né, que a gente tem vivido a pandemia por Covid. Então, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre as atuações e dificuldades dos profissionais de saúde contra o coronavírus, né, contra a pandemia por Covid. Primeiramente, eu quero aqui dar as boas-vindas aos meus convidados, né? Eu quero dizer que é um prazer tê-los aqui hoje nessa tarde, viu? Com muita honra que a gente vai estar tendo essa conversa hoje, né? Esclarecendo algumas dúvidas, principalmente, né, que a população ainda tem acerca dessa nova doença que a gente tem enfrentado nesses últimos meses, né? Nós, como profissionais de saúde. Primeiramente, eu me chamo Nara, sou técnica de enfermagem, sou enfermeira e pós-graduanda de urgência, emergência e UTI, né? Profissional de saúde atuante na linha de frente contra o coronavírus, né? Esses últimos meses. Então, eu quero aqui dar minhas boas-vindas, né? Sejam muito bem-vindos. E eu gostaria que vocês agora se apresentassem, a começar aqui pela minha amiga Camila, do CETEP, né? Gostaria que vocês, cada um, né, falasse um pouquinho de vocês, para a gente poder estar iniciando, né, o nosso diálogo, ok? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite feito por você, Nara, pela Academia de Letras. É uma honra, né, para mim, os demais colegas estarem aqui hoje participando e podendo contribuir, né, aí levando informação a realmente quem precisa. Meu nome é Camila Soares, eu sou técnica de enfermagem, sou pedagoga, tenho algumas pós-graduações dentro da área da educação, sou gestora de uma escola, né, o CETEP, Centro Educacional Sucesso também, o qual lá nós temos, né, tanto a educação básica como também a profissional, que é o curso técnico em enfermagem. Ótimo, muito obrigada, Camila, seja bem-vinda. Primeiramente, queria agradecer também o convite para participar desse momento tão importante, de trazer informação para a população sobre o Covid, que é, como você mesma disse, ainda é um tabu, né? Ainda é muito desconhecido para a grande maioria. Me chamo Igor Ximenes, sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem inicialmente, sou enfermeiro, sou pedagogo, tenho algumas especializações, dentre elas saúde pública, com ênfase em vigilância sanitária, então por isso que eu gosto bastante desse tema sobre se, por exemplo, como a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a parte do isolamento social, o seu distanciamento, então isso é muito importante. Sou mestre em ciências da educação e estou terminando doutorado agora também na mesma área. Nossa, gente, temos um doutor aqui. Ótimo. Estou coordenador do CETEP, né, também, por algum tempo, já tem 3 anos. E estou aqui hoje para trazer informação junto com os colegas para a população. Bacana, Igor, muito obrigada, seja muito bem-vindo, tá? Tenho certeza que vai ser assim, um diálogo muito rico, né, em informações. Boa tarde. Queria primeiramente agradecer, né, o convite feito pela Nara, de participar, né, desse evento tão importante, que visa, de certa forma, a comunicação, né, e o incentivo à população também, né, a se cuidar. Eu me chamo Alisson, sou enfermeiro, sou pós-graduado em UTI adulto e atualmente eu estou trabalhando na coordenação de vigilância epidemiológica do município. Então a gente está bem atuante quanto a esse cenário epidemiológico. Muito obrigada, Alisson. Seja bem-vindo também, viu? É uma honra tê-los aqui, tá? Então, aqui a gente não temos só profissionais de saúde, né? Nós temos educadores também, o que é muito importante, né? O que vai, com certeza, enriquecer mais ainda o nosso diálogo hoje, né? Bom, eu queria iniciar esse bate-papo com um ponto básico, né? Que tem sido o cenário mesmo do enfrentamento da Covid. Vamos colocar no nosso país, né? No Brasil, né? No Brasil, como que a gente tem, né,
enfrentado, como que a gente tem se posicionado perante esse cenário caótico, né? Nós sabemos que a Covid ela chegou a ser considerada calamidade pública, né? Calamidade pública em saúde, né? De quase esse 1 ano e meio, né? De 2020 para cá. E realmente é uma calamidade. A gente tem enfrentado realmente muitas dificuldades. Então, eu gostaria de começar pela Camila. Ela como educadora, como à frente aí da educação, né, no nosso município, diretora, né, da principal escola técnica de enfermagem do município, que é o CETEP, né, que é referência no Goiás e no entorno de Brasília. Camila, eu gostaria de saber como é que tem sido a sua visão perante o cenário da Covid mesmo no Brasil, né? E o que você acha sobre as medidas de isolamento, se elas têm sido eficazes, principalmente você como educadora, que eu tenho certeza que tem tido uma certa dificuldade em relação aos alunos mesmo, as aulas presenciais, muitas foram suspensas. Como que tem o CETEP, principalmente, tem se posicionado perante a isso? Bom, Nara, a Covid-19 ela chegou assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Eu costumo dizer que nós tivemos que nos reinventar, né, enquanto educadores, né, para poder transmitir da melhor forma possível e levar o conhecimento aos nossos alunos, né, e fazer com que eles realmente aprendessem. E a gente enfrenta essa dificuldade, infelizmente, até hoje. Né? Visto que a saúde, a gente tem muito a parte prática do curso, né? Isso, não então, só a teórica, assim, né? Exatamente. E aí, nossos professores, né, também, assim, não somente os alunos, mas a grande parte do nosso corpo docente também enfrentou essa dificuldade, né? Uma coisa é o professor estar ali dando aula em sala de aula, os alunos participando, outra coisa é ele estar em frente a uma câmera e ele ter que ali até mesmo gravar aulas práticas, né, para poder estar passando para esses alunos. Sabemos que a medida de isolamento ela é fundamental, né, para conter aí o avanço da doença. E sabemos que alguns profissionais, infelizmente, não conseguem, né, manter esse isolamento social, né, igual os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente, os autônomos, né, os profissionais que trabalham em supermercados, farmácia, que infelizmente precisam, né, os profissionais básicos, né, exatamente. Camila? Então, e aí é onde que a gente entra na questão que eles precisam mais rigorosamente seguir as demais medidas, né, que é a utilização do álcool em gel, a lavagem constante aí das mãos, a utilização do álcool, o uso de máscara, né, da forma adequada. A gente sabe que também muitas pessoas utilizam da forma, né, inadequada e acaba não sendo eficaz. Então, é extremamente importante tudo isso. E aí, o coronavírus ele chegou no ano de 2020, né? Então, nós tivemos o ano de 2020 e agora já estamos aí praticamente em meados de 2021. E aí, tivemos essa dificuldade, né, com os nossos alunos, e estamos ainda com essa dificuldade em relação ao ensino remoto. A gente sabe que não é a mesma coisa. E a gente vai ter o reflexo disso, né, de repente, aí, o ano que vem, ou no ano de 2023. Lá na frente, né? Exatamente. Mas estamos conseguindo, graças a Deus, né, alcançar o nosso objetivo, né, que é levar da melhor forma possível a educação, né, profissional para os nossos alunos. Nós sabemos que tem sido de grande importância a formação, né, acadêmica desses alunos, tanto que ano passado ainda teve até adiantamento, né, de diplomas, de certificados, justamente pelo fato da grande precisão desses profissionais de área de saúde na pandemia, né? Então, nós tivemos até formaturas precoces, né? Alunos que já estavam ali no seu campo de estágio, já passavam direto para ir trabalhar mesmo, para ir para o enfrentamento mesmo, né, contra a Covid. Então, as escolas técnicas, assim como o CETEP, principalmente, eu acredito muito que realmente precisou mesmo se reinventar, né, Camila? Foi um desafio, né, para vocês. Exatamente. Então, Nara, assim, a gente não deve também só pensar no isolamento social, nas medidas de prevenção, mas a gente também tem que ter um certo cuidado com a nossa mente, né? Correto. Com a nossa saúde mental, é extremamente importante. A gente vê tantas notícias, algumas a gente sabe que são fake news, né? E aí a gente se alimenta daquilo, a gente fica refém daquela informação sem filtrar.
E aí a gente acaba ficando mal psicologicamente com isso, né? E a gente também tem que ter essa preocupação em cuidar da nossa saúde mental. Então a gente sempre está levando isso para os nossos alunos, né? Ter cautela no que vão assistir, no que vão absorver, para os nossos docentes, porque a gente sabe que é primordial a nossa saúde mental para a gente manter também uma boa saúde física, Com né? certeza. E eu digo, né, assim como também profissional de linha de frente, que o psicológico ele tem sido carro-chefe, né, durante essa pandemia. Infelizmente, se hoje você não tem um estado emocional equilibrado para lidar com a situação que a gente está vivendo, muito provavelmente você vai ter um adoecimento, né? São as doenças psicossomáticas, né, que a gente conhece. E isso tem acarretado muito nos profissionais de saúde, não é? Enfermeiro Igor, enfermeiro Alisson também deve, né, já ter presenciado o quanto a gente tem chegado à exaustão mesmo nos hospitais, né? Não só nos públicos, como também nos hospitais das instituições privadas, né? O profissional de saúde ele está se sentindo cansado, ele está exausto, né? E essa questão da saúde mental que você acabou de citar, Camila, o carro-chefe. É importantíssimo a gente ter esse equilíbrio emocional mesmo. Exatamente. Né? A gente sabe que o estresse ele acaba aumentando, né, os níveis de cortisol. Com certeza, é um hormônio que nós temos aí no nosso organismo. E aí acaba baixando a imunidade, ele atinge diretamente a imunidade, né? Então nós temos aí à frente um vírus e aí acaba impactando na nossa saúde mental, né? E aí a gente acaba ficando mais propício aí, infelizmente, a adoecer e adquirir, né? Então acredito que se a gente tomar todos os cuidados direitinhos, manter o isolamento social, claro, né? Quem pode estar mantendo, quem não são todos que conseguem aí estar trabalhando em home office. Mas, para quem também não pode, procurar seguir as demais medidas, né? E aí manter uma boa saúde mental, procurar praticar exercício físico, né? E a gente vai conseguir vencer, com certeza, essa doença. Muito obrigada, Camila, é verdade. Eu quero frisar aqui um ponto importante, que a população ainda tem muita dúvida em relação à questão da transmissibilidade perante a Covid-19. Por se tratar de um vírus, né? Novo, né, descoberto recentemente, né, Covid-19, ele foi descoberto, né, no ano de 2019, porém, infelizmente, ele foi potencializado nos anos de 2020 e 2021 agora, né. Só que o coronavírus, ele ainda é um tabu, como você mesmo falou, né, Igor? Ele está sendo ainda muito estudado, não existe ainda fontes científicas fidedignas que afirmam, não, a Covid se comporta assim. A gente tem visto que existem os sintomas clássicos, né? Mas que em cada pessoa, cada organismo pode se comportar de formas diferentes. A gente vê relatos de pessoas que falam, eu senti isso, mas eu não senti isso, eu senti isso, isso e isso. Igor, você como educador, como enfermeiro, linha de frente também, você pode dar uma explicação para a gente em relação ao comportamento do coronavírus no organismo e a questão da transmissibilidade, o tempo que esse vírus ele pode ficar ainda no organismo, quanto tempo eu posso estar transmitindo esse vírus para outra pessoa em minha volta? Você pode dar um respaldo para a gente em relação a isso? Posso, tranquilo. Para a gente entender o período de transmissibilidade, a gente tem que entender primeiro como o vírus se comporta dentro do nosso organismo. Inicialmente, como qualquer patologia viral, como qualquer doença infecciosa viral, o vírus ele vai precisar adentrar o nosso organismo. E dentro desse período existe uma coisa chamada período de incubação, né, que é o período diferente. Vamos imaginar, o vírus adentra o nosso corpo e ele fica um tempinho ali como se fosse escondido. Né? Ele não desenvolve sinais e sintomas, não desenvolve nada ainda. É um período de amadurecimento. Vamos colocar dessa forma mais simples para que é de fácil entendimento. O Covid, o SARS-CoV-2, né, que é o vírus especificamente, ele tem um período de incubação de 1 a 14 dias. Né? Então ele pode ficar até 14 dias dentro do organismo sem causar nenhum sintoma, sem causar nenhuma alteração. A média é de 5 a 10 dias. É exatamente por isso que os sintomas começam a aparecer depois do 7º dia de transmissão. Correto. A partir daí. Em pacientes mais graves, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, nos traz que o período de transmissibilidade é até o 21º dia após a confirmação, após o início da patologia.
Em pacientes não graves, entre 14 e 21 dias, entre 14 e 17 dias aí. Só que isso é muito aberto ainda, não tem nenhum artigo que bata na tecla e fala, não, realmente é só 21 dias, é só... Ainda é uma doença muito nova, né, muito recente. Correto. E até dentro da própria epidemiologia, como o professor Alisson vai falar mais à frente, a epidemiologia ela tem um estudo muito gradativo, um estudo muito progressivo em relação às patologias. Nós temos o estudo observacional, que nós vamos identificando sinais, sintomas novos, vamos identificando padrões novos, vamos identificando cepas novas, que são variantes, né? São variantes, que são sim. Quando o vírus sofre mutação, ele tem o processo de se adaptar. É parecido como um ser humano, né? Vamos colocar dessa forma simples. Ele se adapta ao meio em que ele vive. Então, conforme a gente vai tratando o vírus, ele vai se adaptando e vai se adequando para se manter vivo. Porque o vírus em si é considerado, em partes, um ser vivo, por ter genoma, por ter essa fase adaptativa. Então, hoje, no mundo, nós temos várias cepas diferentes, várias variantes diferentes, né? E essas variantes vão trazer sintomas diferentes. Sim. Então, nós temos, por exemplo, a variante que hoje nós encontramos na Índia, por exemplo. Sim, sim. É uma variante muito mais agressiva, muito mais incisiva, que vai trazer mais danos colaterais à parte pulmonar. Nós temos a variante que a gente viu aqui no Brasil, lá na Amazônia, no Amazonas, que é realmente muito abrupta e muito mais rápida ao acometimento pulmonar. Nós temos a variante que foi encontrada semana passada no Rio de Janeiro, que é uma variação que a gente encontrou na região norte do Brasil. É uma variação da variação. Variação da né? variação. Então ela vai se adaptando cada vez mais. É como se fosse uma mutação, seria basicamente isso. Isso, ela vai tendo uma resistência maior porque assim, o vírus em si ele tem uma carga genética, tem proteínas dentro desse vírus, dentro da cápsula dele, em que a gente vai agindo contra esse vírus de acordo com o que ele mostra pra gente. Sim, sim. E conforme ele vai... seja, é questão de imunidade mesmo, né? Perfeito. E aí, com o passar do tempo, esse vírus vai se adaptando às nossas tentativas de tratamento. Sim. Então, por exemplo, se inicialmente ele demorava 15 dias para começar a desenvolver os sintomas, agora ele demora 5. Se inicialmente era só a parte pulmonar, agora é muito mais rápido a parte hepática, a parte do fígado. Então, assim, ele vai adaptando e conforme ele vai se adaptando, vai trazendo novos danos ao ser humano. Então, trazer, assim, os sintomas clássicos básicos. Perda de apetite, perda de olfato, perda de paladar, cansaço extremo. Confunde-se mesmo com a gripe, né, Igor? Isso. Os inicialmente, sintomas né? Isso. Uma gripe comum, né? Os sintomas iniciais são muito parecidos. E aí, até muito por isso, no início do Brasil, aqui da pandemia, quando chegou ao Brasil, era tudo muito confuso. Tinha um discurso, só vá para o hospital se piorar, se agravar. E aí, a gente que já é da linha de frente, a gente sabe que quando agrava, é muito complexo a reversão. Sim, Quando sim. agrava, quando você já está sentindo extrema dispneia, que é a falta de ar, quando você já está sentindo cansaço excessivo, é muito difícil a gente conseguir reverter. Então, assim, nos sintomas mínimos, o ideal é já procurar ajuda. Né, para a gente conseguir identificar precocemente, conseguir iniciar tratamento precocemente, para diminuir a chance de uma enfermeiro Igor, a gente tem visto que, infelizmente, as pessoas já chegam na unidade graves, né? Quando a gente vai coletar swab, já estão positivadas, quando a gente vai fazer os exames, né, adicionais, já são pacientes que estão evoluindo realmente para uma dessaturação abribusto, né, muito forte. Pacientes já chegam muito ofegante, muito dispneico, né, como você falou. Já chega realmente na fase aguda da doença, né? Então, a orientação hoje passou a ser procurar imediatamente a unidade de saúde. A partir dos né? primeiros sintomas, já procurar a unidade básica de saúde, para ele vai te encaminhar para o tratamento adequado, às vezes domiciliar, né? Mas muitas vezes o tratamento precisa ser internativo, tem que estar na instituição de saúde realmente. E só um adendo que eu gostaria de fazer é em relação principalmente à automedicação. Sim, as pessoas têm que ter um cuidado muito grande com essa questão de automedicação. Nós somos seres humanos totalmente diferentes um do outro. E hoje em dia, infelizmente, nós temos uma politicagem muito grande relacionada à doença, e não deveria ser feito dessa forma. As patologias, elas precisam de um tratamento individualizado. Não adianta, por exemplo, eu falar que tal medicação vai funcionar para essa doença. Não, talvez funcione para uma pessoa e não funcione para outra. Né? Então, a população tem que ter ciência que não adianta você se automedicar.
A medicação vai ser prescrita após avaliação médica no estabelecimento de saúde. Correto. Visto que hoje, na Enfermeiro Igor, nós temos as medicações já existentes, né, para tratamento de síndromes respiratórias, né, que a gente já lidávamos com pneumonias, né, bacterianas. Então, nós já temos essas medicações que já existem e que são elas que estão sendo utilizadas para combater a Covid, visto que para a Covid não existe uma medicação e você vai dizer, não, esse antiviral vai matar a Covid. Não, vai conter a Covid, né? Para diversas patologias virais a gente não tem, né? Por exemplo, a dengue. A grande maioria, né, na verdade. Para dengue a gente não tem tratamento para a dengue, a gente tem tratamento sintomático, a gente trata os sintomas e é basicamente o que a gente tem tentado fazer com o Covid. Correto. Tratar os sintomas e tratar com alguma coisa para aquele paciente. Assim como a H1N1, que também é uma síndrome gripal, né? Nós temos um antiviral conhecido Tamiflu, né? Mas que também ele é apenas um coadjuvante. Ele não chega a ser uma medicação que realmente vai dizer, não, esse medicamento vai conter H1N1. Não. Tanto que hoje nós temos a vacina contra H1N1, né? Que ela é anual, inclusive. Isso, exatamente por isso que a gente tem que tomar anualmente. Porque o vírus sofre uma certa mutação e a gente tem que se adaptar anualmente ao vírus também, à nossa imunidade. Certinho, muito obrigada, enfermeiro Igor. Só mais uma dúvida em relação a paciente que contraiu a Covid, porém não agravou. Ele permaneceu nos sintomas clássicos. Basicamente, qual a orientação para esses pacientes ficarem em quarentena? Tá. O paciente, a partir do momento... É porque as pessoas não entendem que é o seguinte. Mesmo se eu não apresentar sintoma clássico, eu fui diagnosticado com Covid, eu posso não ter nada, mas eu posso transmitir da mesma forma. Correto. Nós temos hoje o entendimento de que essa pessoa que está com o Covid ativo, com a Covid ativa, ela tem que ter um certo isolamento social, se manter em distanciamento para evitar transmissibilidade. Ah, então, Igor, quer dizer que se eu me manter isolado dentro da minha casa 100% eu não vou transmitir para ninguém? Não é 100%. Nenhum tratamento na saúde é 100%. É 100%. Você ainda pode transmitir por diversas formas. Porque se você reside com alguém, algum certo momento você vai ter corrente de ar compartilhada. Sim, sim. Em algum certo momento você pode contaminar essa pessoa. Mas diminui muito as chances, né? E mesmo que você não tenha os sintomas, o principal é realizar o tratamento adequado. O mal eu costumo dizer que o mal do brasileiro é a pressa. Sim, então, sim, mesmo verdade. que não tenha os sintomas, eu tenho que tomar 7 dias de antibiótico. Não, eu tomo só 5 porque tá bom. Acabou. E não é assim. Tem que tomar os 7 dias, tem que fazer o tratamento adequado para evitar uma transmissão para outras pessoas. E até mesmo uma resistência, né, do próprio vírus, né? Perfeito, perfeito. O vírus ele se adapta à medicação. E se você toma Sim, 5 dias, com certeza. sendo 7, depois, quando você for retornar ao tratamento, já não serve mais. Tem que Já não aumentar a serve gama mais. de antibiótico. Você tem que aumentar o espectro do antibiótico que a gente O fala. que sabemos que, infelizmente, acarreta o quê? A função renal, né? Função renal, função hepática, enfim. Hepática. Diversos problemas bem graves. Sim, sim. Muito obrigada, Igor. nada. Bem esclarecido. Agora a gente vai entrar num tópico bem interessante que eu, de uma certa forma, também irei participar, né? Já vou mais participar do que perguntar. Que é basicamente o enfrentamento de nós, profissionais de saúde, né? Perante a Covid, né? Por se tratar de uma doença nova, de algo novo, e que muitas vezes a gente não sabia como proceder naquele momento. Principalmente no começo, quando nós não sabíamos ainda de que forma era transmitido aquele vírus, se era por gotículas, se era por aerossóis, se era por precaução de contato. Então, esse paciente chegava para nós contaminado e a gente não sabia como isolar ele, porque a gente não tinha ainda uma resposta científica, né? Nem da Organização Mundial da Saúde, nós não tínhamos ainda uma posição, então a gente não sabia como isolar esse paciente. Não vou tocar nesse paciente, ou não, vou usar a N95 porque ela é precaução de aerossóis e gotículas. Aí, enfermeiro Igor, mais uma vez, eu vou direcionar para você. No seu ver, vamos voltar lá no início da pandemia, assim que começou. Eu, particularmente, eu já utilizava a N95 de todo jeito. Eu não esperei confirmação nenhuma científica para me precaver contra aquele vírus, né? Então, nós já usávamos a N95, que nós sabemos que é um EPI, né? Um equipamento de proteção individual, que ele é utilizado para patologias que são transmitidas por aerossóis e gotículas, né?
Você pode explicar para a gente, basicamente, essa sistemática, o que é aerossol, o que é gotícula, o que é precaução de contato, né? Eu gosto muito de fazer essa diferença, fazendo uma analogia da seguinte forma. A gente tem sempre um amigo nosso, um colega nosso que a gente vai conversar, e que sem querer acaba sendo aquelas gotinhas de saliva, Sim. né? Aquelas gotinhas. Então a gente pode associar... O que é basicamente normal, né? Isso, o que a gente pode associar que quando a gente tem um processo respiratório, processo de fala, alguns micro-organismos podem vir em conjunto com essa gotícula, né? Com essa gota que a gente está eliminando. E dentro dessa gota nós temos alguns micro-organismos que têm um maior tamanho e um que tem menor tamanho. Correto. O que tem maior tamanho, ele tem uma menor densidade, então ele afunda, né, no ar, vamos colocar dessa forma. Então, eu gosto de fazer a analogia da seguinte forma. Aerosol é só a gente lembrar do desodorante aerosol. Sim. Quando a gente usa o desodorante aerosol, a gente espirra ele no ar, ele fica flutuando no ar mais tempo, ele vai por uma distância maior, ele vai até 2,5 metros do paciente, então ele tem uma flutuabilidade maior porque ele tem uma densidade que permite que ele flutue até através ele cair. de que o paciente espelha aerossóis? Normalmente é através mesmo da fala, da respiração. Da própria isso é fala, natural. né? Isso Correto. é natural. O espirro também seria Também, qualquer coisa exemplo, que vai né? eliminar ar do paciente, ele tem essa forma de eliminação. de aerossóis, correto. Isso. A gotícula, a gente consegue às vezes até eliminar aerosol e gotícula em conjunto. Sim. Um exemplo, quando a gente está de frente para o sol, eu gosto muito de dar esse exemplo para os alunos, e a gente dá um espirro de frente para o sol, a gente consegue ver que tem substâncias que caem diretamente e tem substâncias que ficam flutuando no ar. Então essas que flutuam no ar de frente, contra a luz que a gente consegue ver, são os aerosóis. Correto. Os que ficam ali, que caem diretamente, que a gente não vê, são as gotículas. Vamos colocar de uma forma mais clara, mais né? clara. Uhum. E a transmissão de contato, normalmente são por micro-organismos multiresistentes, né? Sim. Normalmente bactérias multiresistentes. E quando o próprio nome já diz contato, eu tenho que evitar contato para diminuir infecção cruzada. Correto. Então, se eu encosto em um paciente e depois, sem higienizar as mãos de forma adequada, encosto em outros, eu faço a transmissão de flora bacteriana. Eu transmito de um paciente para outro. E isso pode ocasionar um processo infeccioso grave. Correto. E aí a N95, ela tem umas microfibras mais resistentes que protegem de alguns micro-organismos, que aí vão proteger tanto para aerosol quanto para gotícula. Essa máscara cirúrgica que eu estou utilizando, que a Nara está utilizando, todos estamos utilizando, ela protege basicamente de gotícula, ela não protege para contaminação por aerosol. Correto. Porque as fibras delas são menos entrelaçadas, vamos de uma forma mais simples, menos entrelaçadas. Sim, sim. Então protegem menos por esse processo de contaminação. Logo no início da pandemia, em que a gente teve essa gama, esse grande aumento de fornecimento das empresas de EPIs, tanto as instituições privadas quanto as públicas, né, por conta da grande leva de pessoas já contaminadas por Covid, nós tivemos também uma grande falta desses materiais, né, nas unidades. Eu mesma cheguei a trabalhar com um capote de pano esterilizado na lavanderia, porque não tinha o capote descartável para utilizar naquele paciente contaminado por Covid, né? Ou seja, totalmente me expondo e expondo a minha família, que ao passo que eu estou ali na linha de frente, eu também posso estar botando a minha família em risco, entendeu? Eu costumo dizer, porque assim, eu trabalho hoje na UTI da Regional de Samambaia, na UTI Covid também, né? Correto. Linha de frente. Nós costumávamos utilizar 3 máscaras N95 por semana. Passou-se a utilizar 25 por dia. Vamos botar dessa forma aí. Para cada profissional tem uma. Então, assim, a demanda aumentou muito de medicação, de oxigênio, de EPIs, de tudo. E assim, o mercado não conseguiu suportar a grande demanda, né? Então isso é um problema muito sério que agora parece que está dando uma normalizada. Agora deu uma suavizada, realmente. Para nós, era fornecida uma N95 para ser trocada a cada 15 dias. Assim, que eu já vejo como um absurdo, mas... Agora você imagina como que a gente tinha que se virar nos 30, né? Para atender vários pacientes contaminados, utilizando apenas uma N95, muitas vezes 2 a 3 capotes descartáveis, que era fornecido por setor, para cada profissional, né? Então, bem complicado, bem complicado. Enfermeiro Alisson, você que é da epidemiologia aqui do município, né? Está à frente dessa parte epidemiológica em relação ao município. Como que tem sido essa questão dos insumos, né? E dos recursos fornecidos? Vamos falar do município, né? Porque a gente está
aqui no município de Águas Lindas, mas a gente sabe que é um cenário igual para o Brasil inteiro, né? Mas aqui no município, como tem sido essa questão dos insumos, a distribuição de álcool em gel para a população, tem sido fornecido ou não para a população? Os EPIs deu uma tranquilizada aí no fornecimento também, a galera profissional de saúde está tendo esse recurso bacana para trabalhar ou ainda está um pouco instável esse cenário? Então, Nara, aqui no nosso município nós tivemos o hospital de campanha, né, no Sim. ano passado, em que ele era custeado pelo governo federal, em que realmente não se faltavam esses EPIs para os nossos profissionais. Bacana. Inclusive, também trabalhei nesse hospital de campanha e a gente pôde presenciar o pico maior dessa pandemia a primeiro modo, né, com esse hospital de campanha aqui do município. Por questões políticas, esse hospital não pôde permanecer. E agora nós estamos atendendo. E agora nós estamos atendendo esses pacientes no nosso hospital municipal. E aí, por recursos municipais, a gente sabe que quando a gente tem recurso federal, ele é muito maior do que o recurso municipal. Mas hoje em dia não falta equipamentos para os nossos profissionais de saúde ali da linha de frente. Bacana. Por mais que sejam limitados, né, não posso dizer que é em grande número, mas não falta, né? Porque o nosso profissional ele tem que, de certa forma, se precaver também. Como já foi dito, os nossos profissionais hoje eles estão exaustos, por isso que a gente precisa de profissionais novos, a gente vê a importância da Escola CETEP no município, Sim, formando novos profissionais, justamente para isso, porque a gente precisa somar esses profissionais que já estão, de certa forma, cansados, exaustos, com o psicológico abalado. Acho que a gente pode dizer que hoje em dia nós temos profissionais da saúde psicologicamente abalados. Eu que eu digo. Eu acho que mediante o cenário, né, que a gente tem visto, principalmente de mortalidade, né, enfermeiro Alisson? A taxa de mortalidade ela é crescente em relação à Covid e isso acaba abalando muito a gente emocionalmente quando você está ali com uma vida nas suas mãos que você está vendo perdê-la aos poucos. Infelizmente, muitas vezes por falta de insumo, por falta de recursos, né? É interessante você ter falado sobre os hospitais de campanha, porque os hospitais de campanha, eles são justamente para tratar somente aquela patologia, né? Então, é o hospital de campanha para tratar somente o paciente contaminado por Covid. Não vai um paciente sequelado de AVC, não vai um paciente infartando, não vai o paciente com qualquer uma outra doença viral, bacteriana, não vai. Vai o paciente diagnosticado por Covid, né? Então, os recursos são destinados somente para aquilo, né? Então, de uma certa forma, acaba atendendo melhor a população, né? Os hospitais de campanha são importantes, enfermeiro Alisson, no seu ver? Eles são de suma importância, né? Até por conta mesmo do fluxo, né? Aqui a gente vê no nosso município, por exemplo, o Bom Jesus agora ele só atende pacientes Covid. A gente fez essa segregação justamente para não colocar em risco os outros pacientes, porque a gente sabe que as outras doenças elas não pararam. Não, né? de forma alguma. E não é só questão de doença, né? Nós temos os traumas, os acidentes, né? Os acidentes por BARF, por FAB, acidentes de atropelamento, carro automobilístico, né? Nós temos essas pessoas que precisam também desse atendimento, né? A gente não pode deixar de dar essa assistência para essas outras demandas, né? E no nosso município, Bom Jesus só atende agora paciente com Covid. Nós temos a UPA. Então, está sendo referência aqui no município, né? Isso, o Hospital Bom Jesus. Hospital Municipal Bom Jesus, correto. Onde é feito testes rápidos, onde é feito testes SWAB, PCR. No caso, então, as outras doenças estão sendo direcionadas para algum regional ou para as UPAs? Como é que está sendo? Isso, nós temos a UPA, né, que está sendo direcionado para lá, e temos 2 unidades básicas de saúde que também funcionam em horário estendido, certo. Das 5 da tarde às 10 da noite, para justamente atender a população. Importante essas informações, né? Às vezes o próprio morador do município não sabe como que está ocorrendo esses atendimentos, né? Aí muitas vezes acaba saindo daqui direto para Brasília, o que acarreta muito também as unidades de saúde em Brasília, que tivemos tempos que entrou em colapso, né? Enfermeiro Igor, você que está lá à frente da UTI Covid na Samambaia, você deve, né, ter pego essa fase aí do colapso, em que você chegava na unidade e simplesmente mandavam você voltar para trás porque não tinha mais vaga ali, entendeu? Tem ocorrido ainda isso lá na Samambaia, Igor?
Na verdade, deu uma diminuída, graças a Deus, nesses Sim. últimos tempos. Eu costumo dizer que o mês de março para abril, foi mês de abril, na verdade, foi um mês muito pesado para os profissionais. Eu posso dizer de onde eu trabalho, Sim, da Samambaia, foi do DF, muito. de uma forma geral. Porque, assim, chegaram a ter plantões que em um plantão, um final de semana, eram 8 pacientes, 9 pacientes que faleciam. E a gente não tinha mais o que fazer, o que fazer, porque todas as tentativas já tinham sido feitas. Já tinham sido chegar no limite de atendimento, isso assim. E pacientes implorando, pedindo a regulação, solicitando vaga, porque tinha muito. Chegou uma época que tinha 400 pacientes solicitando vaga de UTI no DF. Né? 400 pacientes solicitando uma vaga de UTI é muita coisa. E assim, a gente não tem uma demanda específica, né? Uma demanda tão grande para suprir. A gente não tem um pessoal suficiente para suprir essa demanda. Então é um E problema é interessante muito sério. essa parte aí do pessoal, né? Dessa questão de mão de obra mesmo, do serviço do profissional de saúde. Camila, os alunos do CETEP, já estagiários, já na parte prática, né, do término do curso, técnico de enfermagem, no caso, eles conseguiram concluir os seus estágios, foram direcionados para as unidades mesmo perante a pandemia ou teve que ser suspenso? Como é que ficou essa questão? Nós tivemos uma dificuldade, né, em relação a isso. Infelizmente, alguns alunos aí que estavam prontos já para fazer seus estágios tiveram que aguardar alguns meses, né? Estava suspenso, até por questões assim de cuidado mesmo Segurança, com os alunos, né? segurança dos nossos alunos. Agora, graças a Deus, nós conseguimos a vacina, né? O município liberou a vacina para os nossos alunos. E agora a gente conseguiu encaminhar eles com segurança, né, para concluir o seu curso para o estágio. Porque nós sabemos, a gente que já é atuante na área, né, enfermeiro Igor, o Alisson, que os estagiários de qualquer curso em área de saúde têm sido fundamental nessa época em que a gente está vivendo, eles têm sido de grande valia, né? De grande valia em termos de somar mesmo os cuidados, né, mais intensificados com os nossos pacientes Covid e pós-Covid, né? Porque nós sabemos que existe o paciente ainda pós-Covid, né, enfermeiro Igor? E, infelizmente, são aqueles pacientes que ficam sequelados pela doença, né? Então, bacana, Camila, que bom que o CETEP também, né, conseguiu adequar essa parte aí da questão prática, né, dos alunos, porque é de grande valia realmente os acadêmicos, né, em campo nesse período, mas a gente também sabe que a não atuação deles também é para a própria segurança deles e da família, né? A instituição também não pode se expor, né, ao ponto de o aluno vir a se contaminar e, infelizmente, ter um agravo maior da doença, né? Muito bacana isso. Igor, diante do cenário que a gente está vivendo ainda, as dificuldades agora perante o paciente com a Covid. Porque a gente sabe que o paciente com a Covid, ele se torna um paciente muito complexo em relação a tudo, né? Vamos colocar aí não só da parte da doença pulmonar, porque se trata de uma doença pulmonar, né, uma síndrome gripal, mas também a fisiopatologia mesmo do paciente, né? A gente sabe que os pacientes com Covid, eles ficam pacientes muito graves, né, devido à intubação, devido às medicações que são fortes, né? E isso acarreta sequelas neurológicas, renais, hepáticas, né, como já foi citado. As dificuldades, né, para cuidar desse paciente durante a Covid e no pós-Covid desse paciente. Bom, esse paciente Covid é um paciente muito complexo, como você própria disse, exatamente porque a gente não sabe o que vai esperar dele. Né? As outras patologias a gente tem uma noção do que a gente vai esperar e a gente já consegue tratar até previamente, muitas vezes. Correto. Que seria a prevenção. Esse paciente Covid a gente tem a forma de prevenção, mas na hora que o paciente descobre ter Covid, a gente primeiro não sabe se vai agravar realmente ou não, porque a gente tem os fatores agravantes, como por exemplo, obesidade. Hoje em dia os idosos nem são mais o público-alvo, principal público-alvo da patologia, principalmente os obesos hoje em dia, diabéticos, hipertensos, continuam como público-alvo. Porque inicialmente a gente nos preocupávamos com o isolamento para proteger os nossos idosos, né? Que era o principal grupo de risco e estava sendo mais acometido pela doença, né? Por possuírem já uma diminuição, né,
cognitiva, por possuírem comorbidades, doenças neurodegenerativas, doenças crônicas. Então, era o nosso público-alvo, né, enfermeiro Igor? Isso. E hoje não mais, então? Não, hoje em dia os idosos ainda, claro, que ainda tem uma taxa de contaminação, tem bastante, óbvio. Eu não estou falando que são imunes, tá? Mas assim, eles ainda têm, mas é muito menor. Hoje o público-alvo da patologia, que eu costumo dizer, a zona de risco, né, são muito mais os obesos e os hipertensos diabéticos. E o grande problema da Covid é que ela causa uma vasculite, né? Ela causa inflamação nos vasos de uma forma geral. Sim. E ela pode, por exemplo, gerar um processo de coagulação sanguínea, que seria um trombo, que pode causar uma trombose, pode causar uma tromboembolia pulmonar, pode causar diversos outros problemas. Aí aumenta a carga renal, aumenta a carga hepática, aumenta uma série de demandas no nosso sistema que vão causar um problema sério futuro. E aí você falou do pós-Covid, o paciente pós-Covid, muitas vezes ele fica tão grave quanto no Covid. Né? Então, assim, ele sai do Covid, mas envolve um problema cardíaco. Ele sai do Covid, mas vira um paciente com insuficiência renal crônica. Ele sai do Covid, mas precisa de um fígado novo, precisa de um transplante de fígado. Sim. Então, assim, as sequelas do Covid, muitas vezes, elas são tão graves quanto a própria patologia. Correto. Essas sequelas, elas seriam também por conta a intubação. Hoje a gente sabe que a intubação ela tem sido um dos tratamentos, né, para combater a Covid, ou pelo menos tentar combater a Covid, visto que esse paciente evolui muito rápido, né, para a dessaturação, né, a hipóxia, no caso. E esse paciente ele fica muito dispneico, muito ofegante, muito cansado, a ponto de não conseguir fazer atividades básicas, né, enfermeiro Igor? E isso acomete mais ainda o agravamento da doença, né? Isso. A intubação, no caso, quando ou não ela é indicada, o paciente que já chega na fase aguda, que os médicos olham ali, vê a gasometria, os resultados de exames, falando, esse paciente tem que intubar. Qual seria a indicação dele? Então, nós temos várias indicações para um processo de intubação. Intubação, só para a população entender, é quando a gente coloca um tubo até o pulmão do paciente, onde uma máquina vai fazer a função de troca gasosa, a função que o pulmão faria. Correto. Essa intubação é feita pelo médico, mas toda a equipe participa do processo, o processo de avaliação. Nós avaliamos, por exemplo, a frequência respiratória, que é a quantidade de vezes que o paciente respira por minuto. Né? A gente avalia o sistema compensatório, que a gente chama. Porque se o paciente, por exemplo, ele não consegue respirar no limite normal, o coração vai tentar suprir isso batendo mais rápido. Então ele aumenta a frequência cardíaca. Aí o paciente tem uma alta frequência respiratória, uma alta frequência cardíaca, a respiração dele está dificultosa, ou seja, ele está com a gente chama de padrão respiratório alterado, usando as musculaturas acessórias do tórax. Aí esse paciente está com a saturação baixa, que é a quantidade de oxigênio na corrente sanguínea. Corrente sanguínea, correto. Então, assim, o normal é de 90 a 100, o ideal até 95, o ideal. O paciente está com 80, 85, 84. Então, assim, esse paciente começa a ter um problema de oxigenação celular. Então, as células do corpo já não recebem oxigenação. E se a gente não fizer nada... Interessante isso, né? Porque o vírus, diferentemente da bactéria, adentra a célula, né? Isso. O que dificulta muito, né, o tratamento da doença. Se a gente não fizer nada nesse momento, o paciente não tem retorno. Então, a gente tem que realmente intubar o paciente. Correto. E o que eu vejo hoje como um grande problema é a postergação da intubação. Que muitas vezes por uma tentativa humana de humanização, porque é um procedimento invasivo, o paciente tem que ser sedado. Muitas vezes o paciente ele tem uma postergação. Nós temos várias tratativas para evitar uma intubação. Só que elas são estendidas em excesso. Então, se você tivesse, em alguns casos, uma intubação precoce, você poderia tratar de uma forma melhor o paciente. É garantia que o paciente vai sobreviver? Não é. Mas é uma tratativa melhor ao paciente. Porque quando vai intubar, ele já está bem avançado. Né? Um olhar clínico, né, enfermeiro Igor, acerca do quadro daquele paciente, né? Perfeito, o prognóstico que a gente chama. Porque, assim, eu já acompanhei algumas intubações até desnecessárias, né? Sim. Mas muito por conta da questão emocional do paciente. A questão da ansiedade, da agitação. Pacientes contaminados por Covid, que agravam o quadro respiratório, eles evoluem com um quadro ansiolítico muito intenso, né? O que dificulta muito você tratar de forma não invasiva esse paciente, correto?
Correto. Isso é muito individual de cada pessoa, mas com certeza. A ansiedade, o medo, inclusive, né? A gente O medo de morrer, inclusive, né? Muitos relatam. Porque, por exemplo, na UTI você está olhando vários pacientes, você está olhando vários outros pacientes e você está vendo a situação. Então você tem medo realmente de morrer. E entra com a crise de ansiedade e a primeira coisa que altera é o seu fator respiratório. Você não tem troca gasosa adequada, suas células não respiram. Então isso acaba caindo sua saturação. Então você vai ter realmente que passar por um processo de intubação, não tem jeito. Ótimo. Quanto às indicações das medicações, enfermeiro Igor, no caso, como eu já citei aqui, são medicações que a gente já conhece, medicações já existentes para tratamento, né, de infecção no geral, são antibióticos. A gente sabe que o antibiótico ele não vai agir muito na questão do coronavírus, mas ele vai auxiliar nessa questão da infecção, do controle da infecção dessa doença? Vai, o antimicrobiano é fundamental, Fundamental, né? Só que né? da forma correta. Não, o que eu prezo muito é a autonomia, né, do profissional para ter uma atuação adequada. Essa questão, tem que protocolar um padrão, tem que usar um certo protocolo com o paciente COVID. Não tem que ter um protocolo. Nós temos que ter na nossa essência a individualidade do paciente. Correto. Tratar o paciente individualmente, tá? Com cada antibiótico adequado, anti-inflamatório adequado, para a necessidade daquele paciente. Para a necessidade daquele paciente. E, infelizmente, mesmo mediante dos recursos que a gente tem já existentes, a gente vê o quanto esse paciente evolui gravemente até para uma parada cardiorrespiratória, né, enfermeiro Igor? Mesmo estando entubado, mesmo estando ali medicado, sedado, ainda ocorre, né, essa questão da parada mesmo. Seria algo relacionado também às funções cardiológicas desse paciente? Também. É porque é todo um conglomerado, né? O paciente COVID ele tem várias alterações em vários sistemas diferentes. Correto. E eu costumo dizer que a gente na área da saúde tem um limite. A gente não consegue ultrapassar esse limite. E quando a gente chega nesse limite de atendimento, nesse limite de tratativa, a gente não tem mais o que fazer, infelizmente, o paciente acaba tendo um processo de parada cardíaca, ele acaba tendo um processo de arritmia e, assim, muitas vezes a gente não consegue reverter, infelizmente. O quadro, e quando né? a gente consegue reverter, ele pode ter uma sequela grave em decorrência dessa parada. Nós temos pacientes que passam a dialisar, né? Devido à função renal já estar sobrecarregada, e a gente vê muito que também não deixa de ser um procedimento muito agressivo para o organismo de uma pessoa, né? A diálise. E a gente vê pacientes fazendo parada ainda durante a diálise, né? A hemodiálise é um processo em que a máquina substitui o rim. Correto. Então, a máquina faz a filtragem do sangue. E esse é um processo muito invasivo. Por exemplo, o rim filtra 125 ml por minuto. Né? Então, assim, um copinho por minuto está sendo filtrado de sangue. Então, enquanto não é filtrado em 1 hora, enquanto não é filtrado em 1 dia, e isso desestabiliza muito o paciente. Correto. Em todos os sistemas. Né? Então, pode acontecer realmente. Certinho. Infelizmente, a assistência ao paciente com Covid, hoje pós-Covid, realmente é uma assistência muito difícil, eu digo por experiência própria, porque de 6 anos de técnicas de enfermagem, eu nunca vi pacientes tão difíceis para cuidar como o paciente da Covid. Não só a parte física, fisiopatológica do paciente, né, fisiológica do paciente, mas a parte também emocional. São pacientes que retornam da intubação, retornam da UTI para a gente, como eu falei, com um quadro ansiolítico muito intenso. Isso, infelizmente, atrapalha os cuidados para com esse paciente, né? Isso fora os que, infelizmente, não vêm a óbito antes, né? Muitos, quando não vêm antes, infelizmente, acabam vindo depois, decorrente dessas sequelas, né? Mas a gente vai vencer, né? Vai passar já, se Deus vai quiser. passar e a gente vai vencer e vai ficar com mais uma experiência, né? Como profissão, como profissionais, né? Para a gente estar colocando aí no nosso currículo da vida, né? Eu quero aqui só encerrar com um assunto bem bacana. Eu gostaria que o enfermeiro Alisson, né, falasse um pouco para nós sobre a vacinação no município, né, Alisson? Como que tem sido, se a população tem aderido bem à questão da vacinação, porque nós sabemos que hoje não existe uma medicação para conter a Covid, mas existe a própria Covid, né?
que é o que nós recebemos para que o nosso sistema imunológico, né, crie resistência e não venha a ser cometido por essa doença, né? Conta pra gente um pouco como é que está sendo a distribuição das vacinas aqui no município. O pessoal tem aderido bacana? Nós sabemos que a prevenção das doenças virais é a vacinação, né? Nós também sabemos que não só no nosso município, mas no Brasil inteiro, ele está sofrendo com a baixa procura da população, né? Nós tivemos, assim que foi liberado a vacinação no mês de fevereiro, né? A alta procura da população. Agora, no nosso município, nós estamos com uma faixa etária de 60 anos. Tivemos uma baixa procura da população, né? Então, eu aproveito para intensificar a população de 60 anos que ainda não vacinou, procurar um posto de saúde. Aqui no município, nós temos 3 postos de atendimento em que funciona de domingo a domingo. Tá? Então, é muito importante a vacinação. Qual a faixa etária que já está sendo atendida no município? Aqui no município, nós estamos vacinando idosos de 60 anos ou mais. E também estamos vacinando os pacientes com comorbidades de 55 a 59 anos. E aí, nessa comorbidade, ela entra também os meus pacientes com síndrome de Down, independente da idade, tá? Isso é muito importante. Sim. Óbvio que acima de 18 anos, aqui no nosso país, nós não temos estudos ainda de pessoas vacinadas menores de 18 anos, mas a gente sabe que nos Estados Unidos, onde é um país muito avançado, já está ocorrendo essa vacinação de pessoas menores de 18 anos. De 18 anos. E aqui no município ainda não. Tá? Correto. Nem no Brasil. Mas a intensificação da vacinação é muito importante, a gente precisa se prevenir. E é muito importante também lembrar que mesmo após vacinação, dose 1, dose 2, a gente tem que continuar se cuidando, se prevenindo. Tá? Também estamos no município com uma outra campanha, não só no município, no Brasil, a campanha da influenza. Né? Correto, então temos duas campanhas virais acontecendo ao mesmo tempo, onde inclusive no município nós temos 18 postos de vacinação. E abrimos mais um posto volante na escola CETEP. Tá? Então, a população também pode estar procurando o CETEP para vacinar. Bacana. Nós temos lá a professora, a enfermeira, hoje está sendo fornecida ainda a Coronavac no município ou já passou para a AstraZeneca? Nós estamos com as duas. Com as duas, tá? né? Isso, Ótimo. Coronavac e AstraZeneca. Óbvio que o número da AstraZeneca que nós temos no município ele é muito maior do que o da Coronavac. Está maior, né? Vamos receber o último lote da Coronavac semana que vem. E vamos dar continuidade com a AstraZeneca. Correto. Muito bacana. Então é isso, né? Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos em nome da Letras e do Instituto Pro Bairro, né? Agradecer imensamente, né, de coração, a presença de vocês aqui nessa tarde, né? Realmente foi uma conversa, assim, um bate-papo riquíssimo de informações, que eu tenho certeza que vai estar mostrando para a sociedade, mostrando para a população o quão a gente tem enfrentado, né, as dificuldades que a gente tem enfrentado como profissionais de saúde, até como um alerta para a população procurar se cuidar e cuidar dos seus, né, para que a gente possa, o mais rápido possível, combater realmente, né, a pandemia por Covid, para que a Covid ela seja controlada, né, através das vacinas e num futuro bem próximo até erradicada, né? Nós sabemos que quando a gente adere bem à vacinação, a gente consegue erradicar aquela doença, acabar. A doença ela não acaba, ela continua, né? Por incrível que pareça, esses dias eu peguei um paciente com H1N1. Por incrível que pareça, né? Mas tem. Então a gente não pode desdenhar disso, a gente também não pode desdenhar das outras doenças, né? Esses dias eu estava também com um paciente com tuberculose. Tuberculose era para ser uma doença basicamente erradicada, infelizmente não é, né? Mas nós vamos chegar, a Covid vai ser sim uma doença que vai estar controlada, taxa de mortalidade vai acabar, né? E futuro bem próximo, que eu sei que está bem próximo, né? E fica aqui os nossos agradecimentos, viu, pela participação. Quero deixar aqui, principalmente, as minhas condolências, né, às famílias brasileiras, né, que perderam algum ente querido, porque eu sei que, basicamente, todas as famílias, né, passaram por algum sofrimento como esse.
não só por perda de algum familiar, mas por perda de amigos mesmo, né? Eu tenho conhecidos que relatam perda de amigos de infância que cresceram como irmãos, então isso é muito doloroso, né? Quero deixar aqui as minhas condolências, os meus sentimentos, né? Aos que foram, estão em paz, né? E aos que ficam, somos nós, né? A gente vai continuar traçando essa luta contra esse inimigo invisível, né? Que é o Covid-19. E que, se Deus quiser, o mais breve possível, ele vai estar controlado. E a gente vai estar aqui contando história, contando experiências. Obrigada, Camila, obrigada, enfermeiro Igor, obrigado, Alisson, pela participação. E é isso, viu, gente?